Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast. Hoje a gente vai bater um papo super legal da nossa área que a gente ama tanto, que é a harmonização facial. E hoje eu tô com um cara aqui que foi minha referência no início da harmonização. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz de harmonização facial, então uma honra gigantesca. Um cara que tem um currículo aqui lindo, faz muita coisa bacana aí pela nossa área, pelo Brasil todo, viaja os 4 cantos do Brasil dando cursos, residências, e tirou um tempinho pra estar aqui com a gente. Dr. Alexandre Morita, prazer gigantesco ter você aqui, meu querido. O prazer é todo meu. Dr. Will é duro, né? Vou chamar de Will, meu amigo. Pô, um prazerzaço estar aqui mesmo. A honra é toda minha. Você é um gigante da harmonização e receber esse convite foi... Quando a Bárbara me chamou, foi de imediato. Foi rápido, né? Foi muito rápido. Aliás, foi muito rápido mesmo. Acho que foi sexta, né? Que você me chama de sexta. Segunda eu já tô aqui. Então, assim, foi quase que imediato. Não podia deixar de vir. O prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado. E com esse currículo lindo aqui, ó, que eu vou ter que ler, porque, cara, esse cara estuda muito, ele traz muita coisa boa pra nossa harmonização facial. E o Ale é um cara super científico, que gosta de falar realmente o que faz sentido dentro da área. Ele é cirurgião dentista, fez a graduação em biomedicina também, a pós-graduação em cirurgia, especialista em dentística restauradora, estética pura, né, Ale? Especialista em harmonização facial, em cirurgia bucomaxilofacial, coordenador das especializações de harmonização orofacial do IBOP, do ABCD Lajeado, Rio Grande do Sul, do IOA de Passo Fundo, IOA de Balneário, várias outras universidades, coordenador do curso de imersão do Biohoff Academy, inclusive a gente fez alguns cursos lá. Isso. A Biohoff é linda, embaixador da PhD da Brasil, speaker da Revanesse, speaker da Alur. Então o cara tem um currículo gigantesco que tá aqui, ó, pra compartilhar a informação com a gente. Eu agradeço. Aí o que eu puder passar aí pros seus espectadores vai ser muito bacana. Espero que vai ser muito proveitoso aqui esse bate-papo. Eu tenho certeza. E Ale, sempre que eu vou começar, eu gosto de entender um pouquinho de quem tá aqui na frente. Eu já te conheço muito bem, mas para que o pessoal te conheça, quem é o Dr. Alexandre Morita? Dr. Alexandre não, quem é o Alexandre Morita antes disso? Alexandre Morita, hoje, é engraçado, né? Quando faz essa pergunta, a gente... Normalmente as pessoas falam da profissão, né? Quem é? Eu sou um cirurgião dentista, mas a gente é muito além disso, né? Somos seres humanos aí, mas eu vou falar da profissão, né? Eu sou um cirurgião dentista que vou completar esse ano 25 anos como formado, um apaixonado pela odontologia. A biomedicina, ela veio depois, não é uma área que eu sou muito atuante, foi mais por outros motivos, a briga que a gente já passou, acabei fazendo outra faculdade, mas não utilizo muito. E eu sou entusiasta, né? Uma pessoa muito animada, feliz aí com a minha profissão, tenho muito amor pela profissão, por tudo que já aconteceu, que acontece e esperançoso com o que vai acontecer. E é muito nítido, Ale, porque você sempre está à frente de toda a inovação, né? Então acho que aparece uma técnica nova, um procedimento novo, você sempre é um dos primeiros a ir atrás. Eu gosto muito de ter esse pensamento, o que vai estourar daqui 5 anos, sabe? Eu já errei, né? Eu achei que ia estar estourado, as próteses faciais iam estar muito mais estouradas, que ia ser uma rotina do cirurgião dentista. Não é ainda. Pensei que todo mundo ia ter tomógrafo no consultório, todo mundo ia realizar essa cirurgia como se fosse uma cirurgia simples, de uma simples extração, mas não aconteceu. Hoje eu chuto, né, acredito muito nas tecnologias, ainda mais essa parte do Quiet Beauty aí, né? Não sei se a gente vai falar sobre isso, mas as tecnologias vão aí despontar como um grande boom aí do futuro, eu acredito. Tá dominando o mercado, né, Ale? Tá, mas eu acho que vai crescer muito mais. Muito legal. E essa questão das próteses, é legal você até comentar, a gente não teve ninguém que falou sobre isso aqui ainda. As próteses, elas começaram de uma forma muito bonita, o pessoal fazendo um trabalho muito legal e parou, né, Ale? Você chegou a pesquisar o porquê que isso aconteceu? Na verdade, você precisa de uma habilidade maior em cirurgia, todos nós se formamos cirurgiões dentistas, mas a cirurgia aí de mandíbula, prótese de mandíbula, não é uma cirurgia tão simples, né? Aí tem gente que prefere fazer em âmbito hospitalar. Então, assim, eu acho que ficou aquela coisa, mas na hora do vamos ver mesmo, viu que não é tão fácil, tão simples, tem um custo mais elevado, então acabou que não estourou, apesar de eu já
lá na Bierhoff tem os nossos cursos, vão muito bem, todas as edições enchem, mas assim, perante o nível 400 mil dentistas, ainda é muito pequeno, ainda esse boom. Eu acho que nichou, né? Eu acho que quem gosta mesmo, estudou muito, tá fazendo, eu conheço muita gente aí que tá estourando. Isso é um trabalho muito legal. Mas aquele dentista recém-formado, que quer fazer seu primeiro curso, eu acho que ele foge das próteses. Ele não, só se ele gostar muito, for um apaixonado por cirurgia, mas ele foge por habilidade. Ainda não tem, né? E Ale, como que você ingressou na harmonização? Já faz muito tempo, né? Já falei pra vocês aqui, o Ale foi uma das minhas referências. Fiz o curso de bichectomia há quantos anos, Ale? Nossa, faz muito tempo, né? Muito tempo, acho que quase 10. Uns 9, 8 talvez. Eu tive o prazer de montar o meu segundo consultório em 2003, dentro de uma clínica médica. E eu montei sem querer isso, eu nem sabia que ele era um médico famoso e que atuava nessa área. O Dr. Roberto Tulli, que foi o que trouxe o peeling de fenol para o Brasil, é precursor de um monte de técnicas, e eu montei o consultório lá. E aí, eu não tinha muitos pacientes, eu tinha 3 anos de formado na época, eu acompanhava ele, e ele como professor, eu fazia as filmagens de alguns casos dele, e eu achava tudo aquilo muito bonito. E aí, até que 2013, Will, eu fui fazer o meu primeiro curso com um dos dinossauros da harmonização, o Attioli. Acredito que ele esteja até parado já. Ele, um dos precursores aí mesmo, né? Ele é dentista. É dentista já. Ele era da odontologia legal e ele deu esse curso e eu fui fazer e ele começou. Em 2013, comecei a atuar como um harmonizador, nem existia esse termo, mas comecei a fazer muito pouco, porque a gente não tinha a aceitação do público como tem hoje, né? Hoje, além da aceitação do público, a harmonização democratizou, o custo era muito elevado. Lá quando eu iniciei com o médico em 2003, ele cobrava 4, 5 mil reais para fazer uma aplicação de toxina. Se a gente transformar no dinheiro de hoje, era 10 mil reais uma aplicação. E tinha público, era o público que eu chamo de AAA, né, que fazia. Hoje não, o público B, C, o aspiracional, né, D que aspira a CC, faz. E hoje também a quantidade, o número de profissionais que estão nessa área é muito maior, né? Ale, isso é uma das coisas interessantes a se falar, e eu tenho escutado muito, inclusive falando na Galderma falar essa semana sobre, a mudança do perfil do paciente e do profissional da harmonização facial. Eu acho que está mudando muito. E essa questão de números, de vendas, de valores, você acha que tem mudado o mercado? Você acha que o profissional ainda consegue cobrar 5 mil uma toxina? Muito difícil, acredito que tem, claro, acredito não, existem profissionais que cobram esse valor, mas é muito nichado para esse público do AAA. Esse público a gente talvez nem vai ver no Instagram, não vai ver em redes sociais, mas o que acontece é isso, muito se fala em congresso, né? Toxinas, às vezes até os preenchedores viraram commodity, né? O que é commodity? É igual Coca-Cola. Então assim, a toxina custa R$1.000. Então ela já sabe que fazer com aquele colega ou com outro é muito parecido à entrega. Então virou um produto como Coca-Cola. Se você comprar no mercado ou no outro, é igual a Coca-Cola. Então isso fez o quê? O mercado, infelizmente, nivelar um pouco para baixo, mas aí, como empresário, você é um bom empresário também, você vai o quê? Comprando em quantidades maiores, você usa da gestão para melhorar sua margem, e aqueles R$1.000 do outro, às vezes o seu R$1.000 é mais lucrativo, né? E o que você acha de legal, Ale, pro aquele aluno que está se formando, que acabou de sair da faculdade, ele vai fazer um curso seu, ele quer ter paciente, ele não consegue cobrar bem. Então ele cobra um valor ali razoável, mas o que ele consegue fazer para se diferenciar do mercado? Olha, é uma boa pergunta que eu recebo muito, mas é um conjunto, né? Ficaria aqui talvez mais de 1 hora falando sobre esse início de profissão, que na verdade é o meu primeiro dia de aula com os meus alunos, porque atualmente muitos são recém-formados que me procuram lá na especialização. A dica, eu acho, é não parar. Não parar de trabalhar, de se atualizar, de procurar sempre crescer, entregar o melhor, não esquecendo que não basta ser bom hoje, você tem que mostrar que você é bom, você tem que fazer um marketing bem feito, você tem que fazer uma gestão, saber precificar, saber quanto cobrar, porque às vezes você está fazendo algo que você às vezes não está tendo lucro, e ter amor pelo que faz. Então eu falo que esses 4 pilares, né, o operacional, o marketing, a gestão
gestão e o eu, né? Esses 4 sustentam um profissional de sucesso. Andam juntos, né? E a gente estava falando até antes de começar o podcast, aquela história, às vezes o profissional ele é bom tecnicamente, ok tecnicamente, monta uma baita clínica e não sabe o básico, quer vender, quer fazer um marketing. Tá cheio disso, infelizmente tá cheio e às vezes fica ali penando, às vezes não tá ganhando dinheiro e ele é bom, né? Tá cheio, mas não aparece. Ninguém sabe que ele é bom, como que vai vender, né? Não vai vender. A gente forma muitos cursos, né, Ale? Então acho que forma muitos alunos. Então, se a gente for fazer uma média entre online e presencial, deu em torno de 13 mil alunos. Nossa, olha, muita gente, né? Cara, em sucesso profissional, menos de 1% eu aponto o meu aluno e falo, esse teve sucesso. Menos de 1% desses 13 mil. Concordo. E aí eu fui dar uma rastreada e entender um pouco dos soft que tiveram skills, o porquê que tiveram sucesso. Cara, ser bom tecnicamente não é o melhor hoje. Ser bom tecnicamente, eu acho que é o mínimo que a gente entrega. Exato. Então, se a gente entra no meu consultório fazer uma boca, ele quer uma boca bonita. Sim. Não tem discussão isso mais. E tem vários alunos meus que eu daria meu rosto inteiro pra fazer o que quisesse, mas que tá falhando no consultório, ligando, professor, não tem uma vaga em alguma das franquias pra eu trabalhar? E aí a gente vai pesquisar, é tudo isso que você falou, né? É que ainda mais que o mercado, eu acho que tanto eu quanto você, a gente pegou o oceano azul, né? Agora o oceano tá vermelho, né? Tá cheio de tubarão nadando e eu mesmo eu sabia todos os nomes de dos professores há 8, 7 anos atrás. Hoje, aquele professor tá estourado. Nossa, eu não sei quem é, né? Então, assim, tem muita gente, é um mercado... Não tô dizendo que o mercado, ele saturou. Não, porque eu falo que a beleza da nossa especialização, que além da gente ter a recorrência, a gente tem um fator muito importante que eu falo também muito pros meus alunos, que é o long time value, que é assim, quanto nosso cliente vai gastar com a gente ao longo da vida. E no nosso caso, além de ter essa recorrência, a gente conta com o quê? Com o envelhecimento do nosso paciente. Então, hoje ele tem 25 anos, ele está fazendo uma toxina, daqui a alguns anos, daqui 5, ele está fazendo toxina mais o bioestimulador. Eu estou dando um exemplo besta, mas ele já está o quê? Gastando, o ticket já está maior com a gente. E só que assim, outra dica para a nova geração aí, é ter paciência. Nosso trabalho é um trabalho de formiga. Não vai ser da noite pro dia. Eu brinco, né? Demorei 24 anos para ter sucesso da noite pro dia. Então, assim, esse sucesso é uma constante, com uma disciplina, dia após dia, fazendo da maneira correta. Você tem visto, ali, essa nova geração dessa galerinha aí querendo ter sucesso no primeiro curso da harmonização? Mas muito, Will. Muito. E uma coisa... Às vezes você chega ali no topo, mas se manter é mais difícil que chegar. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Elas acham que, às vezes, cortam o caminho, mas chegou lá, tem que se manter. Porque também não adianta. E eu tento passar isso também. Eu já vi muita gente que subiu e desceu, hoje desapareceu. Mas, assim, parece que ia estourar, mas não estourou. E muita gente que está se mantendo, ainda bem. Eu fico feliz pelo sucesso dos colegas. Eu acho que tem mercado, principalmente aqui em São Paulo, 12 milhões de habitantes. Tem para todo mundo, mesmo em cidades pequenas. Eu tenho muitos colegas de cidades pequenas que estão arrebentando. Mas, de novo... Tem que ter marketing, tem que ter gestão, que na verdade nada mais é o que você orienta os seus franqueados. Pode falar? Não, claro, com certeza. Você acaba, por quê? Aquela pessoa ela não tem o tino comercial, ela não sabe fazer gestão, ela não sabe fazer o marketing. Essa pessoa que mais precisa dessa assessoria ali, e às vezes a pessoa se recusa, né? Eu sou muito bom, e não é o suficiente. E o desafio de montar a franquia, ele veio dessa demanda de alunos bons tecnicamente. Porque a gente começava a olhar aquele tanto de aluno recém-formado que fazia o curso, ficavam muito bons tecnicamente, mas não conseguiam se desenvolver. Então, a franquia, ela tem esse viés de pegar na mão e fazer o cara se desenvolver no marketing, na gestão, treinamento de funcionárias. E uma das coisas que eu escuto muito dos alunos Dr. William, tá tudo muito saturado, tá difícil acontecer, o processo de harmonização. Mas a Galderma, ela deu um dado agora essa semana que eu fiquei impressionado. Cara, a gente tem em torno de 3 a 5% da população fazendo procedimento estético injetável. Pouco. 3 a 5%. Eu sei. Pouquíssimo. Eu chutava próximo a 10. Eu tinha uma... porque a estimativa não é precisão. Mas vamos imaginar, vamos ser bonzinho e falar que 10% faz. Tem 90% que ainda não fez.
Cara, é É muita muita coisa. gente ainda que nunca fez. Eu falo muito E isso. com recorrência ainda. Exato, e a qualquer momento ela vai passar e de todas as classes sociais. Então você está falando da pirâmide, não importa. Claro que a classe mais alta, provavelmente a base da pirâmide 100% nunca fez, mas ali a transição de nunca fez para já fez tá numa crescente, né? Sim. E na minha opinião, essa questão como a gente falou, do bom tecnicamente, eu acho que todos os níveis da pirâmide, ele procura o bom tecnicamente. Sim. Então, o profissional, ele tem que se diferenciar um pouquinho na experiência do paciente dentro da clínica, ter lá o seu bolinho, o cafezinho. Com certeza. Claro que num AAA o bolinho, o cafezinho não vai fazer sentido, aí tem que ser uma coisa muito mais além. Mas eu acho que os níveis de consciência, ele vai aumentando em relação a isso. Até as camadas mais baixas, as bases, estão querendo esse customer experience, né? A experiência do cliente, a jornada do cliente, do paciente, né? Então tá aumentando muito. Ou seja, olha só o que a gente já tá falando aqui. Começou agora o podcast e a gente já falou tanto de coisa que o profissional precisa fazer. Então, assim, ele além de ser um operador, ele precisa ser contador, ele precisa ser administrador, ele precisa ser marqueteiro, ele precisa... Muita coisa ele precisa ser, né? Sim. Hoje em dia, né? As artes, né? Precisa ser designer, precisa ser videomaker, é muita coisa. Então, claro que... Primeiro, acho que a pessoa tem que saber onde quer chegar. Isso é o ideal, né? Às vezes ela quer aquilo, ela não quer... Expansão, né? Expansão, assim como você, que vai... Pelo Brasil gosta, todo. Né? A gente gosta da bem bagunça. inquieta, né? Eu acho que é perfil. Tem gente que tem um perfil, tem gente que não tem um perfil. E tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa não tem um perfil e se mete a fazer o que ela não tem perfil, às vezes tá fadado ao insucesso, né? Acho que se encontrar, né? Primeiramente, entender exato. o que é de futuro. E, Ale, você visita aí os 4 cantos do Brasil fazendo cursos, né? Eu já te acompanho aí. Fico até tonto, com tanto de aviãozinho que vai e volta. Conta pra gente alguma coisa inusitada que você já passou, alguma coisa legal, emocionante que você passou nesse período. Poxa, Will, na verdade, olha, foi engraçado essa pergunta, porque foi aqui em São Paulo, então não precisei viajar, apesar de eu viajar toda semana, viajar muito aí para vários lugares do Brasil. Eu tava dando um curso de automodelação com o professor William, e a gente fez um menininho, não lembro, tá? Isso já tem muito tempo. Logo aquela fase que entrou a Otto, mas depois saiu, não sei se você lembra. Lembro. Né? Não lembro que ano que foi antes de pandemia, ou pré-pandemia, ou na pandemia, não lembro. Foi ali na pré-pandemia. Né? Pré-pandemia, é. E aí o que aconteceu? A gente fez aquele menino e a gente sempre tinha o costume de dar um espelho. Para qualquer que seja, não importa a idade, dava o espelho. No caso do menino, a gente foi pegar o espelho e chamou os pais. Quando a gente subiu o espelho, o menino começou a chorar, a mãe começou a chorar e o pai começou a chorar. E a gente, todo sem graça ali, né, quase chorando também, começamos a conversar. E é engraçado que, assim, a gente fala muito, hoje eu vou entrar em outro tema, de bullying, né? E aquele menino lá de 9 anos, ele era da base da pirâmide, ele era de uma condição financeira mais baixa, então ele vivia na periferia. Na periferia, o bullying é muito pior. O amigo do pai falava isso pro pai, contando isso pra gente. Cadê o Dumbo do seu filho? Falando isso, entendeu? Aquilo pro pai era uma dor tão grande que eles foram ver quanto custaria fazer aquela orelha de abano com um cirurgião plástico. E eles acharam no mais barato, era 15 mil reais. Eles nunca teriam aquele dinheiro, ganhando os dois, somando os dois ali, um pouco mais do que o dobro do salário mínimo. Isso eles contando abertamente pra gente. E aí, quando surgiu a oportunidade naquele curso, não lembro se foi 500 reais, 1.000 reais, um pouco abaixo de 1.000 reais, na hora eles foram fazer, e na hora que eles viram aquele resultado, a choradeira, Will. Mas a conclusão de tudo aquilo, além de ser um fato que eu nunca mais vou esquecer, se passar 10, 20 anos, eu vou esquecer daquele dia, nunca mais vou esquecer, é o fato da democratização que vai acontecer, aí já linkando aí com os procedimentos cirúrgicos. O cirurgião dentista, ele é muito subjugado em relação do que a gente pode fazer. As pessoas não têm ideia
do que um cirurgião dentista faz. Eu não tô falando que eu ou você vai fazer isso, mas se alguém sofre um acidente, claro que é especialista naquilo, focado naquilo, mas é um cirurgião dentista. Que é o seu ainda. caso, né? Eu fiz, mas eu ainda não entrei nessa área da cirurgia como deveria, mas assim, mas hoje... Você entende bem. Entendo tudo, mas se entrar alguém cair hoje de moto, vai para o hospital, vai passar com o bucomaxilo, vai ter a reconstrução facial com o bucomaxilo. Então, onde eu quero chegar à conclusão? Essas cirurgias da face, hoje uma blefaroplastia com um cirurgião plástico, não sei, 15 mil, tá? Vamos colocar aí 10 mil, não sei, tá? Quem que vai fazer? O topo da pirâmide. Só porque é estético, a base não pode fazer? Então, acho que essa tendência da democratização, isso é uma tendência de tudo, que eu vejo, sabe? Por exemplo, o celular lançou em 1994 aqui no Brasil, não lembro, 95. Quem tinha o celular lá, o tijolão? O rico, o classe A, depois o A, depois o B. Hoje, quem tem celular? Todo mundo. TV a cabo, quando saiu TV a cabo, TVA, NET, Sky. Quem tinha TV a cabo no início de tudo? O muito rico. Quem tem hoje? Na favela tem gato net. Todo mundo tem TV a cabo. Quem andava de avião na década de 70, 80? Eu mesmo, eu lembro, na década de 90, eu fui passar um mês nos Estados Unidos com a minha irmã, meu pai, eu não era tão criança, meu pai vendeu um carro pra gente poder ir pros Estados Unidos, só eu e minha irmã, sem meus pais, pra ficar na casa da minha tia, pra passar aquele mês, pra ter a vivência do inglês, não sei o quê. Então, assim, hoje, você vai para os Estados Unidos, 3 mil reais, você chega. Tudo bem, o dólar é altíssimo, mas você chega. Nos Estados Unidos, parcela em 12 vezes, tudo faz aí na agência de turismo. A cirurgia é a mesma coisa, Will. Essas cirurgias que hoje custam e tem acesso só para essa camada, a tendência não vai ter como segurar. Vai descer para as camadas de base, que elas têm todo o direito de fazer. E, de novo, nós somos 210, 213, 20, não sei, milhões de habitantes. Tem para todo mundo. Eu hoje, se eu fosse fazer, os dentistas vão ficar bravos comigo, ou se eu fosse fazer minha blefaro, eu ia procurar um cirurgião plástico. Poxa, mas você tá, como assim? Claro. Primeiro que ainda não liberou pra gente, mas vamos supor que liberasse hoje. Por que ia fazer? Porque ele tem horas de voo. Eu tenho condições de pagar os 15 mil que ele quer. Mas se eu sou uma pessoa muito incomodada, de uma classe mais baixa, tá liberado pro cirurgião dentista fazer, talvez eu fosse procurar. Olha, aquele dentista cobra 3 mil, 4 mil, vou fazer com ele 1/3 do valor, menos de 1/3 do valor. E o cirurgião plástico, ele já teve a primeira dele. Ele não começou com 1000 cirurgias, ele começou com 1, 2, 3. E o que vai acontecer com o dentista? 1, 2, 3. Daqui 5 anos, tudo se nivela, como se nivelou nos injetáveis. Hoje, os injetáveis, se a gente for pro shopping aqui, Vila Olímpia, atravessar a rua, se a gente perguntar para 10 pessoas com quem ela faria o preenchimento labial, eu chego a postar, Will, que eu tenho, não, talvez não na sua totalidade, mas a maioria ia responder dentista. Nem cirurgião dentista, porque dentista, né? Na verdade, cirurgião dentista é o dentista, mas a pessoa fala, eu já faço com o meu dentista. Eu faria com esse dentista aqui, ó, olha aqui. Porque a aceitação passou de nula, lá atrás, quando eu fiz meu primeiro curso, para uma aceitação extremamente alta. Hoje, talvez a gente tenha uma aceitação, não sei se nula, para cirurgias faciais, estéticas faciais, não vou falar o termo cirurgia plástica, mas daqui a pouco... Daqui 5 anos, aí quem é contra, tá, pessoal? Até porque tem muitos colegas da profissão contra, assim como tem médicos a favores, isso pode ser uma realidade. E uma realidade que a moça que trabalha na sua casa, que não tem um salário muito alto, ela tá marcando a blefaro. Olha, hoje eu tô de atestado, amanhã vou estar de atestado porque eu vou fazer minha blefaro hoje. E que bom, porque ela também tem direito. Todo mundo quer ficar... E a gente mora num país, nós somos os terceiros consumidor em procedimentos estéticos. Estados Unidos, China e Brasil, terceiro. Numa crise econômica, aí nessa bagunça que tá econômica, que a gente vive, não hoje, mas sempre viveu, de um país subdesenvolvido, emergente. O Brasil, país do futuro que nunca chega, mas em relação à estética, olha como é alto o nosso consumo. E mesmo você falando esses números da Galderma, que são estimativas, não tem precisão, mas de 3 a 5% da população que faz. Você imagina a hora que chegar a 10%, 15%. Vamos supor que a gente tem uma melhora na economia, ou as coisas começam a acontecer, sobe para 15%, Will.
A gente tá falando de triplicar o nosso mercado. Triplicar. E qual que é o problema disso? É briga entre os profissionais. Eu prezo muito, eu espero que no futuro, aí eu vou fazer uma previsão, que um dia a gente esteja aqui conversando, já tem muita gente já enxergando esse futuro, fazendo isso, mas ainda com certo preconceito, de a gente estar trabalhando com médicos juntos e conversando. Tudo bem, a minha área é daqui para cima, daqui para baixo eu não posso encostar, mas daqui para cima a gente vai falar de igual para igual. Você concorda comigo? Com certeza. Eu falei demais, né? Pode me cortar que professor fala muito, né? Ale, ontem eu recebi um comentário no meu Instagram falando: Dr. William, eu amo assistir esses podcasts porque você deixa o convidado falar. Legal, não, porque você tem muito assunto para contar também. Eu imagino que eu fui falando, você deve ter... a sua cabeça vai rodando junto, não vai? Porque você também participa, é a sua vida isso, né? O seu dia a dia, né? É o nosso dia a dia, né? Mas a intenção é extrair de você. Você tá aqui, vai falar tudo. A gente faz um inverso depois. Eu vou sentar lá, eu entrevisto Combinado, a gente vai fazer. Ale, eu super concordo com você, cara. Eu acho que a harmonização, ela começou da mesma forma. A gente começou a harmonização lá fazendo um lábio, um bigodinho chinês, uma coisinha muito básica. E hoje os dentistas ganharam o mercado aí. Eu acho que eu também diria que se a gente perguntar na rua aí pra maioria dos pacientes vai falar que faria com o dentista. Principalmente pela nossa veia de marketing. Eu acho que a gente tem uma necessidade maior de se provar. Então essa necessidade de provar fez com que a gente se destacasse muito. E além de ficar bom, a gente mostra muito que a gente é bom por causa dessa diferença. Eu acho que com a cirurgia vai acontecer a mesma coisa. Se liberar, e quando liberar, eu acho que o dentista vai começar a fazer um trabalho muito legal, tanto para ser muito bom tecnicamente, para realmente ele se diferenciar no mercado, quanto para mostrar o quanto ele é bom. Concordo com você das horas de voo. Se a gente não começar, a gente nunca vai ter essas horas. Então eu acho que daqui uns 5 anos, aí chutando alto... Chutando alto, exatamente. Se não for daqui 1, 2, né? Se liberar, às vezes... coisa vai rápido, né? Eu acho que a gente vai estar bastante destacado na área também. Se Deus quiser. E essa questão hoje, meu sócio, ele é dermatologista, ele é médico, então... Então você já tem essa união. A gente já tem uma união super boa, eu tenho... Tem médica, tem uma dermatologista, que também é nutróloga, trabalha na minha clínica. E assim, a gente realmente conversa muito por igual, porque a nossa capacidade técnica, ela é muito diferenciada também. Então, é muito engraçado que assim, coisas que às vezes eu não tenho a visão, eu vou lá bater um papo com a doutora Kátia, ela fala, não, Will, isso aqui pra mim isso é básico, isso aqui, ó, a ideia tá aqui. E às vezes ao contrário. E vice-versa, então, até na sexta-feira a gente tava discutindo um caso dando risada, porque uma coisa super simples de se fazer, ela tava, Will, eu tô com receio disso aqui, eu acho que não sei se vai dar certo. Então a gente realmente tem muito a se acrescentar. Porque se não tem esse bate-papo, a gente não cresce nenhum lado, né, Ale? Com certeza. Eu tenho um amigo cirurgião plástico que ele falou que às vezes ele vai em roda de médicos e isso já foi, né, um tempo atrás. Ele falou que estavam falando mal de dentistas e opa, pode parar. Olha o que os caras fizeram no mercado. Olha a revolução no mercado que eles fizeram. E graças a eles, alguns médicos começaram a se mexer. E é mentira isso, Will. Olha esse mercado de estética. Olha o que está acontecendo com a estética no Brasil. Não estou falando das outras áreas, porque eu também sou biomédico. Todo mundo está envolvido, inclusive os próprios médicos. Mas o dentista, eu brinco, ele é um cupim. Se ele entrar aqui, ele come essa mesa. Ele come rápido. Porque o que acontece? Ele é voraz, ele é ousado, ele vai para cima. Claro que você como professor, eu como professor, a gente sempre vai ser a favor da capacitação do profissional, dos estudos, de fazer uma coisa que eu só faria isso se eu fizesse na minha mãe. Eu não vou sair, liberou, eu vou sair fazendo, eu vou querer aprender, vou querer comprar o melhor instrumental, vou querer aprender todas as técnicas possíveis, qual que eu vou me adaptar, vou treinar em pacientes modelos, em cadáver, vou fazer uma série de coisas. Opa! Já fiz 20, 30, vamos botar no mercado. E vender não é mais uma palavra feia, a gente falou, já utilizou essa palavra. É venda, não é venda. Tem alguém pagando e você tá lá dando seu trabalho. É venda, é comércio. Infelizmente, claro que envolve saúde e tudo, ninguém vai fazer algo que não é para fazer, mas estética não é necessidade, é desejo. Então, como que você vai ficar com mimizinho de... é claro... Sabe que é engraçado? Às vezes vai paciente lá... o que eu preciso fazer, doutor? Às vezes eu brinco, né? Depende do dia que eu tô. Falo, você não precisa de nada.
Mas você quer fazer alguma coisa? Você tá com vontade de ficar mais bonita? Porque precisar, ninguém precisa. Dá pra viver muito bem assim do jeito que você tá. Mas dá pra melhorar também, dá pra ser mais bonita. Então é uma coisa que o desejo é diferente, né? Por isso que o desejo é mais caro. Às vezes deveria ser ao contrário. Mas vai muitos pacientes que às vezes precisariam de um tratamento dentário, mas estão deixando de lado para fazer o tratamento estético, porque mexe muito com a autoestima. E a autoestima te coloca pro alto em outras coisas. A beleza abre portas. Podem me julgar, mas infelizmente ainda é uma realidade. Por isso, e aqui no Brasil é uma realidade forte, porque se não fosse, não teria tanta procura. Nós não seríamos o terceiro país. Talvez por ser um país tropical, pela quantidade de praias que a gente tem, pelo clima, não sei. Aí é uma explicação talvez meio filosófica que a gente ficaria debatendo, mas é um país que consome muito procedimentos estéticos. E não só pelo nosso subjetivo, né, Ale? Eu tenho uma pesquisa que eu gosto de mostrar nas minhas aulas, que é de Harvard, da psicologia de Harvard. Então, eles entrevistaram uma rede de supermercados inteiro para mostrar quem subia de cargo frente à sua aparência física. A sua aparência, que olhava no espelho e se gostava. Não existia um padrão de beleza nesse estudo. Então, ninguém falava assim, você tem que ser assim para ser considerado bonito. Mas é como você se autoaceita. Você olha no espelho e você se sente bonito? Não me sinto. Essa pessoa não subia de cargo. Levava anos, ela tava os cargos mais baixos, normalmente era faxineira. Acredito. E aquela que se olhava e falava, eu sou maravilhosa, eu sou linda, entrava nos cargos mais baixos e logo já ia pra gerência. Então, isso não é só papo. É o dentro, né? É muito bacana. Isso é real. Então, assim, o nosso trabalho, ele muda a vida. Você tem anos e anos e anos de experiência, você deve ter se deparado já com várias histórias aí. Sim. Cara, a gente muda muito, tem mulheres... Eu acho que o padrão clássico que entra na clínica. Mulher, uma idade mais avançada, cuidou da família a vida inteira, o marido trocou ela pra uma mais novinha, os filhos saíram de casa, ela ficou sozinha, se olhou no espelho. E não se cuidou uma vida inteira. Cara, você vai lá e faz uma harmonização nessa pessoa, você muda a vida dela. Verdade. Ela volta no consultório pro retorno já muito mais bem arrumada, vai fazer o cabelo, começa a sair com as amigas. Mexer com a autoestima, você mexe com psicológico, você mexe com muita coisa envolvida, né? E por isso que fala da saúde, aí a saúde, a definição de saúde, né? Bem-estar também social, né? Então conta muito isso, se a pessoa não tá bem socialmente. O que não pode é aquela coisa, não achar que é a solução de todos os problemas, né? Exato. Isso às vezes acontece. Então a pessoa tá sempre procurando tratamento estético, e tá sempre mal com ela mesma. Aí talvez seja outro problema. Que é uma compensação já, né? De um problema que ela tem psicológico. Que a gente tem que tomar cuidado. Tem muito. O tempo inteiro aparece, né, Lê? A própria OMS diz que o estado de saúde ele não se define por ausência de doença. Tem que ter muita coisa além. Então, ter a autoestima é sinal de saúde. Então, não é porque você não tá doente que você tá saudável. Verdade. Porque se seu psicológico não estiver bem, você não tá saudável. Com certeza. E hoje em dia, cada vez mais, conta muito essa coisa do psicológico, inteligência emocional. A gente tem que trabalhar isso a todo momento, porque o mundo tá ficando muito... tá mudando muito. E o próximo aí que vai vir é a inteligência artificial. Já, será que a gente vai precisar pensar? Ou a inteligência artificial vai pensar pra gente? Será? E mudando rápido, né, Lê? Muda muito rápido. E os profissionais que vão se dar bem são aqueles que vão conseguir acompanhar a mudança da melhor maneira. Aqueles que ficarem para trás, porque aí vai ficar para trás muito rápido. Ele acha que tá bem, mas tudo mudou e ele não acompanhou a mudança, né? E, Ale, você falou a questão de vendas, que era um tema que eu ia abordar também. A gente trouxe aqui o André, que veio falar exclusivamente de vendas. E a gente bateu um papo super legal, porque hoje a consciência do profissional de saúde é que você não pode vender. Se eu vendo, eu sou salafrário, é muito feio, eu não devo fazer isso. E acho que isso vem muito da faculdade, né? O que você pensa em relação a isso? Como eu fiz a faculdade no final dos anos 90, eu entrei e terminei minha faculdade, eu vim de uma época que... Uma maneira educada de chamar o dentista de ruim era falar assim, aquele dentista é marqueteiro. Era uma forma educada de falar, nossa, ele precisa fazer propaganda para se dar bem. Hoje, o profissional que não faz a propaganda, ele não decola, vamos dizer assim. Ele pode. Eu falo sempre que eu tô falando é de uma maneira geral. Claro que vai ter as exceções, né? Tudo que a gente falar vai ter exceção. Vai ter aquele dentista que tem o sucesso e não tem nem Instagram. Mas vamos falar de uma maneira geral.
Eu acho que, Will, a gente tem que tomar, claro, que um certo cuidado, porque tem muita coisa, apesar de ser capitalismo, se uma dancinha atrai aquele público seu e tá dando certo, e o cara fatura milhões fazendo a dancinha, quem sou eu, talvez, para julgar? Mas aí tem que ver você está disposto a fazer a dancinha? Tô falando, exagerando, né? Mas assim, ficar sem hoje o marketing, eu acho que é praticamente impossível, né, Will? O que você acha disso, você? Cara, eu acho que essa questão do ser vendedor tá incrustado. Eu acho que é nível de consciência Brasil mesmo, né? Acho que a gente cresce muito com essa questão de vender é ruim, vendedor é chato. O termo vendedor, né? Você falou. Talvez eu fugi um pouco, né, dessa pergunta. Não, mas tá dentro. Você diz de ter até um certo preconceito, o isso. É vendedor, né? Tá se vendendo. Eu já superei isso, talvez por isso que eu não consegui dar uma resposta tão precisa, mas porque todo mundo é vendedor. Você se vende. E outra, hoje a pessoa não vai comprar uma toxina, ela compra você. Ela vou fazer com o Dr. Will, porque ele é o cara. Porque toxina tem em todo canto. Entendeu? Ele já faz há muito tempo, ele usa um material de qualidade, ele tá perto do meu trabalho, sei lá, por N motivos, mas ali ele comprou você, não comprou o procedimento. Então, isso é muito maior na harmonização. Porque na harmonização a gente precisa muito disso. Por isso que tem aquela brincadeira do dentista raiz e o dentista Nutella, né? O dentista Nutella acaba sendo os harmonizadores, né? E assim, eu acho que além de estar incrustado na nossa consciência, na faculdade nossos professores, eles ensinam a não vender, né? Porque a maioria dos meus professores, eles nem tinham clínica. Então aquele professor que só dava aula, que às vezes assim... não se preocupava com a questão de A gente fala que nossa clínica é uma empresa, e é uma empresa. Com certeza. Então ele não tinha uma empresa na mão, então ele descia além ali em quem fazia marketing, quem fazia todo esse processo. Então a gente já vem com uma cultura de não vendedor. Na faculdade pioram isso ainda mais. Verdade. Aí o aluno se forma, vem fazer curso com a gente, isso até hoje, tá, pessoal? Talvez vocês estejam se identificando. Vem fazer o primeiro curso de harmonização com a gente. E aí, ai meu Deus, eu preciso vender agora. E não consegue. Com o Instagram fechado. E sabe, o que tem, a gente falou de venda, mas tem uma coisa que anda junto com a venda, que é a gestão, o controle financeiro. Você sabe que eu dou minhas palestras, é um exemplo aí, sei lá, foi no Full Face, o CIOSP. Chegou lá, eu fui falar, fiz uma seguinte simples pergunta pro pessoal que estava assistindo minha palestra. Quem aqui sabe o número exato de pacientes atendidos por mês? Um indicador simples, Will. Número de pacientes atendidos. Várias vezes ninguém levantava a mão nas palestras. Nesse último CIOSP eu dei 14 palestras. Várias vezes ninguém levantava a mão, às vezes uma ou duas pessoas em palestras com mais de 20 pessoas. Imagina só, a pessoa não sabe o indicador simples de número de atendimentos por mês, número de pacientes atendidos por mês. Aí eu falei, nem entrei no mérito de número de pacientes primeiras vezes, ou da onde veio aquele paciente, porque se eu pego, vai investir aonde? Eu vou veio mais pelo Instagram, veio mais por indicação, veio mais... Então, onde eu vou investir mais para ter mais retorno? Eles não têm, o controle é zero. Aí até, de novo, eles vão ficar bravos comigo, mas aí torna o quê? O nosso mercado muito fácil de se dar bem. Se a pessoa que realmente quiser. Ela, para ser um pouquinho acima da média, basta ela fazer esses conceitos básicos aí, e ela já consegue ser um pouquinho melhor que todo mundo, porque o nível tá muito baixo. Não sei se você sabe, a média é próxima a R$4.000, a média de ganho de um dentista, você sabia? Não sabia. Tem um número lá, não sei se o CRO disponibiliza, a gente pode pôr no chat GPT, mas tem uma... Para um profissional da área da saúde, eu considero essa média muito baixa. Então, assim, é ruim isso, né? Eu acredito aí que quem tá te escutando, até quem te acompanha, já só de te acompanhar, almeja algo além da média, acima da média, de ganho, né? E assim, a gente estuda um monte, gasta com a faculdade, gasta um monte de material. E é um valor muito baixo, né, de forma geral. Sim, um investimento, né? Aí chega até o ponto, será que... Eu nem sabia, uma colega entrou na faculdade de odontologia agora, falou que a mensalidade tá R$6.000, aí você bota lá 5 anos pagando R$6.000, será que esse investimento, quando que vai dar o retorno para ela, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração, né? Sim. E qual que você acha que é a principal dificuldade quando o aluno sai da faculdade, Ale? A principal dificuldade é assim, o que eu acho? Ele tem muita energia
pouco network, ainda pouco conhecimento, porque principalmente agora as faculdades, infelizmente, diminuíram muito o nível aí de anos e anos atrás. Então ele tem uma dificuldade do quê? Mercado. De se destacar no mercado. A principal dificuldade é essa. Aí como que eu vou me destacar num mercado que, não estou falando que está saturado, não acredito nisso, mas um mercado que já está em andamento. Aí ele precisa fazer o quê? Ele monta consultório, não monta consultório, ele não sabe nada de gestão, não entende marketing. Aí ele vai trabalhar para os outros, aí vai ganhar pouco, vai ganhar muito, ele vai se especializar, tem dinheiro para se especializar, não tem dinheiro, então ele fica naquela, qual que é a melhor, que ele precisava escutar alguém, ou talvez, para de repente orientar, guiar os caminhos. Hoje, por sorte desse pessoal mais novo, na rede social tem muita gente que orienta, claro que tem muitos charlatões, mas assim, tem muita gente que realmente quer o bem desses profissionais. Eu acredito que, com certeza você é um deles, eu quero muito bem, porque acho que a gente já ainda bem atingiu níveis que é para desejar, que isso tudo volta pra gente, né, Will? Você acredita nisso? Muito. Que volta, tudo esse bem que a gente vai desejar pro próximo vai voltar pra gente. E essa acho que é a principal dificuldade, se inserir no mercado. E o que você daria de dica inicial para esse aluno? Eu cresci não falando não. Tudo eu ia, tudo eu participava, tudo não tinha horário, não tinha dia. Eu acredito muito em o estudo, claro. Você aumentar seu network, usar essa energia inicial para fazer o seu melhor. Porque assim, hoje a energia vai diminuindo, né? Mas com 20 e poucos anos, a sua energia tá no máximo, né? E às vezes você acaba usando para outras coisas, né? Não tô falando que é besteira, faz parte se divertir, mas ter que focar um pouco no futuro aí, porque é consequência do que você tá fazendo hoje, né? Cara, sensacional, Ale. Ninguém nunca falou tão preciso, mas eu gostei muito da sua resposta. É exatamente isso, cara. E eu acho que a vida, uma das coisas que eu penso, e às vezes eu sou um pouco incompreendido em relação a isso, que todo mundo fala, a vida é feita de equilíbrio, a vida é feita de equilíbrio. Cara, eu acho totalmente o contrário, a vida é feita de desequilíbrio. Concordo. Porque se você quer sair da média, você tem que desequilibrar, cara. Então, assim, se você quer realmente fazer sucesso, você vai ter que desequilibrar, vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito, fazer muito pra sair daquele ciclo que você tava. Senão não sai. É verdade, não tem como crescer no equilíbrio. Eu falo por experiência própria, minha irmã casou, eu não conseguia ir no almoço de padrinhos. Perdi casamento de amigos, perdi aniversários, até hoje, claro, diminuiu um pouco, mas a gente abre mão. Por quê? Profissionalmente, eu sem falsa modéstia, hoje eu já atingi níveis que nem imaginava atingir, mas o lado pessoal, às vezes, fica mais para baixo. Por quê? Porque foi no desequilíbrio que eu cresci. Dá para retomar agora? Dá. Tem que ver o quanto eu quero, o que eu quero. Fica mais fácil. Depois vou falar de novo, talvez também algo que pega muito. Com dinheiro, as coisas ficam mais fáceis depois. Porque aí você se organiza melhor. Aí você pode... você não compra tempo. Mas você pode deixar de trabalhar, fazer uma viagem, essas coisas, né? Você conseguiu me entender, né? Proporciona, né? Coisas positivas. Exato, Não, eu concordo certeza. Completamente, Ale. E eu acho que assim, hoje na rede social a gente tem muita informação valiosa. Então esse cara que tá se formando, que às vezes é de uma classe mais baixa, que não tem dinheiro para investir num curso alto, né? Não consegue pagar ali 16, 17 mil reais num curso já de início, ele consegue encontrar muita... Olha esse papo aqui. Sim, então, nesse gratuito, basta ligar o celular e assistir. Ele já vai ter muita coisa bacana. Então, só que qual que é o grande problema da rede social, na minha opinião? Eu vejo, às vezes, alunos, eu bato papo com alguns alunos, com alguns colegas, que começam a ficar perdido, que eles se formaram, eles olham, seguem 30 profissionais da harmonização, cada um com uma linha de raciocínio completamente diferente, e aí começa a ter obesidade intelectual. Esse cara trava na clínica e começa a ter medo paralisante. O cara não sai do lugar. Então, uma dica que eu dou muito nos meus cursos é... se apega num mentor. Verdade. Então, entenda desses 30, quem que é o cara que você se identifica? O cara que eu me identifico é o Ale. Segue o Ale em tudo. E você vai pesquisar novas coisas, mas assim, gerou dúvida, volta no Ale. Ele é a sua identificação. Ou é o William, volta lá em mim e vem. Quando você juntou um dinheiro, juntou uma energia bacana, faz um curso com o cara que você identificou primeiro. E assim você vai criando uma linha de raciocínio.
Depois que você já tem a maturidade para criar uma linha de raciocínio, aí você pode seguir 1000 pessoas que você vai Filtrar. você vai entender, né? Legal. Essa eu nunca pensei. Uma boa dica para eu dar para os meus. A obesidade aí que você falou, né, de informações é algo que é importante que a gente tem, porque assim, o que acontece? Pessoas recebem inúmeras informações, até de livro, né? Ah, eu li 100 livros, mas você colocou em prática o que você leu? Você tá realizando, fazendo? O que adianta? Não é só ler os livros que você vai ter sucesso na vida. Então, assim, o que importa é o que você tá fazendo com aquela informação. Então, a informação é muito importante, tá gratuita hoje. Eu mesmo, olha que engraçado, eu fiz algumas mentorias online, mas eu faço com outro viés, né? Um lado mais pessoal, para ser melhor como pessoa. A última que eu comprei foi do Jacob Petri. Mas se eu quisesse mesmo, eu fiz questão, paguei, estudo. Só que eu assisto, antes de fazer, eu assisti conteúdos gratuitos dele. E muita coisa estava nos conteúdos gratuitos. Como do Primo Rico. Eu fui fazer a mentoria do Primo Rico, de 3 dias lá em Alphaville. E eu desbravava ele, todos os podcasts, eu treinava na academia escutando. Eu juro pra você, eu sentei lá na mentoria, que não paguei barato, tudo que ele tava falando eu sabia. Aí teve até uma brincadeira que ele falou assim, isso, 70 pessoas ali na mentoria, levanta a mão quem High ticket, provavelmente, high ticket, levanta a mão quem sabe sair de um labirinto. Eu fui o único que levantei a mão. Aí eu levantei a mão, você põe a mão de um lado na parede e vai seguindo. Você escolhe um lado. E uma hora você sai. Porque você... E aí ele falou, pô, é isso aí mesmo. Ou você tem que olhar por cima, mas olhar por cima não dá, né? Como você vai olhar por cima? Você tá lá dentro. Mas ele falou isso. Você acertou, olhar por cima. Ou você escolhe esquerda ou direita e segue aquilo que uma hora você sai. Por que eu sabia? Porque eu escutava tanto ele, que tudo que ele falou naqueles 3 dias eu já sabia. Valeu a pena? Valeu. Eu precisei pagar pra estar... Como você falou, depois que eu ficar um pouco melhor na profissão, eu vou lá e pago um curso com ele. E foi... Na verdade, eu poderia pagar antes, mas chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero ver ele pessoalmente. Quero ver qual que é desse cara. E foi um cara que, assim, que eu me inspirei muito. Acho que mudou hoje o perfil, tá quase bilionário aí, anda... Agora já não é ele, já o meu... Eu sou muito fã hoje do Jacob, né? Do Joel, gosto muito do Joel J. Mas vai mudando um pouco aí as coisas. Mas eu pego aquela informação e tento colocar em prática na minha vida pessoal, tudo nos negócios, na amizade. Porque é muito difícil a gente com a vida corrida, Will, a gente tem que saber otimizar. E o pessoal mais novo, eles têm muito tempo. Então, o que eu faço com o meu tempo? A gente não. Às vezes é engraçado, você tem mais tempo e não sabe administrar o tempo, o que fazer. E quem não tem tempo sabe muito bem o que fazer. É antagônico, mas é a realidade. Paradoxo, então, né? É uma coisa meio louca, né? Que a gente tá falando aqui. Mas o que ele precisa fazer? Saber regular. O que você falou, regular bem esse tempo. Calma aí, eu tô assistindo muita coisa. Deixa eu filtrar. O que eu vou fazer? Onde eu vou ir? O que tem de gratuito? Eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, meu pai vai pagar. Opa, vai fazer uma especialização, vai fazer um curso, vai fazer... Eu falei, tem coisa de graça? Vai trabalhar de graça. Eu trabalhei muito de graça. É que, na verdade, a geração atual, antes... Que idade você tá? Eu não sei se... 33. Você é mais jovem que eu, mas assim, você... também ali tá no meio termo, talvez pegou um pouco disso, pra assistir seu desenho favorito, você tinha que esperar. Eu, pra assistir a Caverna do Dragão lá, eu tinha que sentar aquele horário e assistir. Hoje, a criança, desde pequeno, quer assistir, sei lá, ela pega no YouTube e assiste, é imediato. Então, assim, a vontade hoje da pessoa, eu quero ser rica, ela quer que seja imediato. E ela vê todos sei lá, o MC ou o dentista da harmonização. Nossa, olha a vida desse cara. Então ela quer pular. E lembrando que também na internet tem muita coisa que ele vai mostrar só a parte boa. As pessoas não mostram os tombos, os perrengues, as tristezas. Nem é pra mostrar, não tô falando que é pra mostrar. Mas pra ela não se iludir que a vida é aquilo, é a rede social. E ela entender que todo mundo vai ter parte boa, parte ruim, e que ela pode chegar naquilo lá, mas ela vai ter que batalhar por aquilo. Entrar no desequilíbrio, sei lá mas vai ter que batalhar. Não vai vir em pouco tempo. Vai vir mais rápido para quem se dedicar com mais.
né? Não sei se você concorda, falei demais. Concordo demais, cara. Não, O pessoal vai achar que eu sou quem que é esse louco aí, né? A gente quer te escutar. E você me falando isso, me veio uma vez que eu ouvi o Igor falando. O Igor hoje é um dos sucessos da harmonização facial. Ele mudou muito da nossa carreira aí. Gosto muito dele, né? Como pessoa, como profissional. E eu vi ele falando uma coisa interessante que foi... Hoje, a maioria dos meus alunos vem e pergunta assim, Igor, como que eu consigo ser igual a você? Eu falo, gente, precisa de tempo. E sabe quanto tempo? Mínimo 5 anos. Segue o padrão normal. Ah, Igor, mas com 1 ano e meio você estourou. Porque eu peguei uma pessoa que dei a sorte, junto com um trabalho intenso, e o negócio movimentou, mas eu estava fazendo o meu básico padrão. Então, uma dica que a gente dá para os alunos é, faça o padrão, que é o trabalho certinho, direitinho, e espere ter sucesso em 5 anos. Perfeito. Porque em 5 anos você vai ter o acúmulo. Eu acho que quem começa a harmonização, ela leva no mínimo 1 ano e meio para ter uma maturidade. Concordo. Chutando também. baixo. Acho que uns 2 anos. Uns 2 anos assim, começa a ter um pouco. Você depende também de quanto ele se dedica, né? Claro. Mas em média, assim, né? Você tá falando. Sei muito bem o que eu tô fazendo. Agora eu injeto muito bem, sei muito bem. Eu acho que 1 ano e meio, vamos chutar. Sim. Aí você começa a ter pacientes ali mais recorrentes. Então, os pacientes voltam, vão indicando. Então, é uns 4, 5 anos para o aluno conseguir ter. Então, tem que ter paciência, tem que ter calma. Mas eles querem pular, né? A fase, né? Pular Todo etapa. mundo quer pular. Todo mundo queria, claro, dar a virada. Eu tive 3 viradas de chaves nesses quase 25 anos. Conta pra gente, isso é interessante. Posso contar? Eu conto rápido. Na verdade, eu exatamente com 5 anos de formado, em 2005, eu fui convidado para fazer um programa de TV da Márcia Goldschmidt. Em 2005, a TV aberta tinha uma audiência muito grande e ela estava de domingo, concorria com o Gugu, no Gugu no SBT e o Faustão na Globo. Ela era da Band. Ela era minha paciente e o paciente do Dr. Tully, e ela convidou ele para fazer a medicina estética, eu para fazer os dentes, a cabeleireira, o vestido. Ali eu não tinha nem noção de nada, tá? Eu era um formado, recém-formado, recém não, né? Quase 5 anos de formado, comecei a passar na televisão, Will. Passava de domingo. Ó, gente, vocês estão prestando atenção, né? Quase 5 anos de formado, eu era praticamente um recém-formado. Então, ó, naquela época era recém-formado, não tinha internet, a informação era livro, né? A gente queria ser o Baratieri, queria ser professor doutor, tanto é que eu tava fazendo mestrado naquela época, eu desisti da carreira acadêmica de mestrado, doutorado, mas o meu objetivo era mestrado, doutorado e ser professor de faculdade. Tanto é que isso me fez desistir, esse meu primeiro ponto de virada. Passava domingo na TV, segunda explodia o telefone da clínica. Não tinha PABX naquela época, a secretária, ela não colocava no gancho porque ela sabia que ia tocar. Então ela já ficava, ela fazia assim, só apertava o gancho, tocava de novo. E marcando paciente para mim, pro Dr. Tully. A gente cresceu tanto que a gente pegou uma clínica na rua Estados Unidos de 800 metros quadrados, gigantesca. Ele, né, pegou, né, o Dr. Tully, e eu subloquei uma área dentro ali, aí eu já montei minha primeira sala de aula, já montei umas outras coisas, que eu também dei aula eu sempre fui professor, né, esse viés de professor. Aí o meu segundo ponto de virada, 2013, Bárbara Evans, ganhou a Fazenda, e aí ela foi, o meu amigo era amigo dela, deu o telefone, e você sabe, você deve ser igual, né? Tem que mandar mensagem, tem que ser ousado, mandei mensagem, se precisar ela tava mudando para São Paulo, do Rio para São Paulo, se precisar de ajuda na mudança, me fala, eu queria te convidar para vir aqui no meu consultório fazer um clareamento. Ela, não vai dar, tal, mas aí depois uma pontinha do pré-molar ela quebrou, ela foi lá arrumar, a gente tirou uma foto, ela postou no feed dela, não tinha stories nessa época, talvez começando o Snapchat, não lembro, e eu postei no meu, explodiu de seguidor, de 3 mil da época 2013 eu fui para quase 10 mil, na época 2013 o Instagram entregava 100%, e o melhor... 10 mil seguidores naquela época era muita coisa, era absurdo, eu lembro, era a Rafa Puglisi que tinha, o Vioto tava começando a estourar, e eram os dois, assim, o Rory, eram as lentes, né, era a época de lente, mas o impressionante tava começando, tá, não ainda nessa fase ainda eles não estavam começando, né? Mas o principal, Will, foi na indicação, na anamnese lá, uma paciente colocou, Bárbara Evans. Eu peguei a ficha de Guarulhos da paciente, fechei um orçamento, lente de contato, profilaxia, clareamento, 20 mil.
Aí eu fui falar com ela, poxa, legal, você é amiga da Bárbara Evans, né? Ela olhou pra minha cara, não, eu sigo a Bárbara Evans. Só que eu escutei isso em 2013. Essa foto tá no meu Instagram até hoje, lá. Se alguém tiver paciência, descer lá até novembro de 2013, mas isso foi em dezembro dessa paciente. Uma pessoa, em 2013, pessoal, eu tô falando de 12 anos atrás, 12, chegar pra mim e falar, eu estou no seu consultório gastando 20 e poucos mil, porque eu sigo outra pessoa, aquilo deu um boom na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu tenho que usar. Então foi o meu segundo ponto de virada. Então eu já uso a rede social desde 2013. E eu usei com muita força até 2017 e 2018. Hoje eu admito, eu tô cansado, já estabilizei, já tenho o meu número de pacientes, alunos. Mas tudo bem, mas vou voltar. Eu pretendo voltar a usar a rede social. E o terceiro e último ponto, para não estender muito a conversa, não vai virar outro podcast, foi 2016. Pode falar, a gente tá adorando. Fala 2016 eu comecei a dar meus cursos de harmonização. Eu montei curso de bichectomia, imersão, toxina e preenchimento, as imersões. E aí aquilo foi pra mim, assim, foi fantástico, porque era um mundo que poucas pessoas faziam em 2016, poucas pessoas estavam estouradas. Eu já usei o meu forte, como eu já era um dentista conhecido na área, recebi muita crítica naquela época, tanto é que era tanta crítica, Will, que colegas daquela época hoje fazem harmonização. É engraçado, né? Eu falo que cuspir pra cima é muito perigoso. Por isso, não falem mal das cirurgias estéticas faciais. A gente tava conversando agora sobre isso. Por quê? A gente não sabe, daqui 2 anos virou rotina e você com o rabinho entre as pernas vai lá fazer um curso. Ah, agora que tá liberado eu vou. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. E daqui 5, o melhor cara de todos, tem um Igor das cirurgias estéticas faciais. Não tô falando, melhor não, desculpa, o Igor é o mais famoso. Melhor é intangível, né? Pergunta, quem é o melhor da harmonização? O Will é um dos melhores, com certeza, mas a gente pode falar os melhores, mas como que você vai medir o melhor, né? Com certeza, talvez o Igor é o mais famoso, e ajudou muito, contribuiu muito. Talvez por imposto de renda a gente consegue fazer algo mais rico, mas o melhor, né, Will? Quem é o melhor, né? Não dá, né? O mais antigo, dá pra falar quem começou lá atrás. Isso é uma briga, né, do mais antigo. Tem os dinossauros lá. Todo mundo é pioneiro, né? Mas é muito difícil. Então, eu acho que é isso, esses 3 pontos de virada. E todo mundo pode ter, porque você tá no lugar certo, na hora certa, porque você abriu oportunidades, eu tava lá, atendendo a Márcia, eu tava no lugar certo, na hora certa. A sorte, tem Deus envolvido, claro que tem Deus envolvido, mas tem muita dedicação, muito esforço, desequilíbrio. E é isso aí. A sorte, ela tem que te encontrar trabalhando, né, Ale? Tem que encontrar trabalhando, porque encontrar dormindo não vai rodar. Não vai. É isso. Ale, e qual que você acha que é o futuro da harmonização na sua visão? Eu falei das tecnologias, eu acredito muito nas tecnologias, mas eu acredito agora nas cirurgias estéticas faciais. Eu acredito nessa união com a medicina. Eu acredito numa união não só com a medicina, não estou falando só com a medicina, a parte estética, tá? Acredito muito hoje, gerenciamento de envelhecimento. A expectativa de vida vai aumentar, tá evoluindo muito a medicina, então a pessoa não vai cuidar só não vai vir aqui com o Dr. Will para fazer o rosto, ele vai querer ter uma boa alimentação, então ele vai ter que passar com um nutrólogo, um nutricionista, ele vai querer ter um cabelo bom, ele vai querer ter um sorriso bom, então assim, vai ter por quê? Ele vai viver até 100 anos. 100 anos vai ser uma idade fácil de se chegar. Então ele não vai querer só chegar a 100 anos. Ele vai querer chegar bonito, saudável, com qualidade de vida, quase um Abílio Diniz aí, correndo com 86 anos ainda conseguindo correr, sabe assim? Eu acho que vão ter super-humanos aí, a longevidade, e a gente vai ser o quê? Um profissional que vai ajudar a gerenciar talvez isso na parte da beleza. Nós vamos fazer parte desse universo aí. Ale, o que você daria de dica, o que você falaria pro Ale lá de 5 anos de formato? Eu falaria, cuide do seu mailing. Cada pessoa que você conheceu passar por você, cadastre essa pessoa, esse paciente, cuide desse paciente. Se ele te indicar alguém, mande flores, mande café, cesta de café da manhã, dê parabéns para essa pessoa, cuide como se fosse um amigo. E eu tenho certeza, esse número de pessoas que já passaram por mim, hoje eu tô pensando mais na aposentadoria do que iniciar, mas se eu voltasse lá atrás, se eu tivesse feito isso, talvez hoje eu já estaria mais do que aposentado. Por quê, Will?
Porque às vezes a pessoa, o dentista ou o profissional da saúde de uma maneira geral, ele se preocupa muito em captação de primeira vez e aumentar o preço dele. Eu quero ganhar mais, preciso de um paciente, preciso aumentar o meu preço. E às vezes tá ali, tá com ele já. Às vezes aquele paciente ele não gastou porque ele não ofereceu, você não cuidou dele, ele já passou. Porque hoje, uma pessoa que entra na sua clínica aqui, o tempo dela é precioso, o tempo de todo mundo é precioso. Então só dela ter saído na casa dela, ter ido até a sua clínica, confiado o rosto dela, uma coisa preciosa, o nariz, o rosto, pra você, aquela pessoa merece, além de todo o carinho e atenção daquele momento, ela merece o pós também. E se ela já fez isso uma vez, a chance dela fazer outra é muito maior do que alguém que nunca fez. Então eu cuidaria a dica de milhão aí pra quem tá iniciando seria cuidar do mailing com todo carinho e se, não tenho como eu cuidar, contrata alguém. Não tem como uma pessoa cuidar, hoje não importa, estaria com 10 funcionários cuidando de 10 mil pessoas, entendeu? Só que você imagina 10 mil pessoas ali recebendo mensagem, atenção, é isso que eu faria. Hoje não... Dá tempo ainda, Will? Será? Dá. Vamos fazer? Com certeza. Vamos fazer junto isso? Dica de milhões, hein? Você entendeu? Eu faria isso. Não sei se... Eu acho que funcionaria bem. Era uma dica que eu daria. Eu concordo. Porque tem outras várias dicas, né? De marketing e tudo, mas eu daria essa dica. Mas acho que é bem preciosa. Essa é legal. E você acredita que a harmonização facial vai acabar um dia, Lê? Não acredito que vai acabar. Já me perguntaram até se os preenchedores vão acabar. Não vai acabar. A harmonização facial, é assim, tudo é cíclico, né? E a camada, assim, o que tá legal aqui, quando chega aqui, o daqui não quer mais fazer, né? Mas é cíclico, porque o que eu falo? Por exemplo, a calça boca de sino é moda aqui. Aí todo mundo começou a usar, o de baixo começou a usar, aí o cara quer usar skinny. Mas aí o cara tá usando skinny, já voltou. Então assim, eu acho que é como o bocão. A gente pegou essa fase, né? Quantos bocão você já fez? Hoje eu faço mais uma hidratação, um pouquinho a boca, eles não querem mais bocão. Daqui a pouco, pode ser que daqui 10 anos volte o bocão. Então não acredito que vai acabar, mas vai vir junto com uma tendência de moda. Hoje tá do Quiet Luxury com Quiet Beauty aí, pelo menos lá na minha clínica a gente faz muito uma harmonização discreta, sutil de, nossa, você tá bonita, você fez, não fez? E eu acho que vai ser só cíclico, mas nunca vai acabar. Ale, como pergunta final, que nosso papo tá maravilhoso aqui, a gente já tá quase há mais de uma horinha, né, conversando, super gostoso. Mas para finalizar, gostaria de saber o que é a harmonização facial para você e o que ela já impactou na sua vida. Olha, que pergunta, né? A harmonização facial hoje eu vou ser direto, é o meu ganha-pão, é a minha paixão. Hoje eu respiro a harmonização de domingo a domingo. E ela representa para mim, além da virada de chave na minha carreira, quando eu comecei a dar aula de harmonização em 2016, ela representa também eu vim da odontologia raiz, que era penosa, sabe? Eu vim da parte de prótese, de dentística, que eu tinha que ir pra academia pra não ficar torto, porque doía muito as costas. Então, assim, foi uma transformação de carreira. Eu não tô falando só de ganhos, não, porque claro que é bom ganhar dinheiro, a harmonização é muito rentável, e ter sido um dos pioneiros nessa parte de cursos, de tudo, me ajudou muito, contribuiu muito, mas ela é hoje uma que representa, assim, muita coisa pra mim, sabe? Eu não sei nem explicar, é minha paixão mesmo. Ale, cara, obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei do tempo que você tem, que é preciosíssimo. Você trabalha aí, chegou ontem, né? De Lajeado? De Lajeado. Fiz um tour Maringá, Balneário, Lajeado. Caraca. Semana passada. Já chega na segunda, na manhã de descanso, vem aqui fazer o podcast pra gente. Mas deu certinho, foi um prazer. Isso aqui é melhor do que descansar, um prazer. Você sabe que eu te considero um grande amigo, um grande profissional, referência aí, a gente fala, eu tenho os meus grandes, assim, né? Você faz parte desses, com certeza. E tenho certeza que quem tá escutando, você também é um dos grandes para a pessoa que tá me ouvindo, que foi uma honra ter vindo, só tenho a agradecer.
E Ale, eu vou contar uma história, eu não sei se eu já te falei isso, mas Conta. você sabe que foi você que me posicionou aqui em São Paulo? Você que me sério? fez vir pra cá? Não Sabia sabia, disso? não. Nunca te falei? Uma conversa? Conversa Cara, assim... Foi assim, eu vim, fiz um curso e a gente começou a ter um pouquinho de contato, eu vinha pra congresso, a gente sempre reunia nossa turminha, nosso grupinho, Lembro. saía depois, jantar, fazer alguma coisa, beber um chopp. Ah, né? E você sempre me falava, Will, vem pra São Paulo, cara, seu trabalho lá tá tão legal, vem pra São Paulo, vem pra São Paulo. Teve um dia que eu vim pra um congresso e aí uma paciente queria atendimento, eu atendi lá na Alane, no Fabiano, que foi você que me apresentou. Sim. Atendi no consultório deles, essa paciente, a Alana viu o lábio da paciente, amou o lábio, fiz o lábio da Alana. E a Alana e o Fabiano falou, Will, começa a atender aqui, fica aqui, cara. E eles me apoiaram super. Eu comecei a vir para São Paulo e me estabilizei aqui. Então, Olha, que legal, eu sabia. Fico muito feliz de fazer pequena parte da sua história aí dentro da harmonização. Uma grande Pequena parte. é importante, né? Importante. Que legal. Obrigado por tudo, obrigado por ter vindo. E conta sempre comigo. Eu que agradeço. Você também, tamo junto, sempre. Bom, pessoal, então fiquem por aí. Até o próximo episódio. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para não perder nenhum bate-papo, que a gente está trazendo vários convidados super interessantes, com muito assunto valioso, para que vocês realmente aprendam e evoluam na área da harmonização facial. Até a próxima.